Uma das grandes qualidades apontadas pelo público em The Last of Us é a sua fidelidade aos jogos. O episódio 3, ele já vem para quebrar isso, e é o primeiro episódio em que a gente tem uma interpretação e uma mudança bem grande entre o jogo e a série. Mas isso não é ruim, porque a gente tem a história mais emocionante e a narrativa mais bem construída até agora. Quer saber por que eu acho isso? Então vem comigo. And this is not an Arby's. Arby's didn't have free lunch, it was a restaurant. Galera, mas antes da gente começar esse vídeo, só lembrando que a gente vai ter spoilers aqui. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora, deixa aquele like esperto e compartilha com seus amigos que gostam de cultura pop. Deixa esse like porque ajuda muito o canal. Esse episódio ele começa horas depois do encerramento do episódio 2, com a morte da Tess, em que Joel e Ellie estão juntos. Apesar de Joel e Ellie terem menos tempo de tela nesse episódio, a gente vê algumas mudanças no relacionamento deles. Primeiro, o Joel não querendo falar sobre a sua vida pessoal e muito menos sobre a Tess. Então há um limite colocado aí sobre o que vai ser conversado entre os dois. A Ellie não aceita ser culpada pela morte da Tess, ela deixa isso muito claro na conversa que eles têm ali à beira do rio. E o terceiro fator aqui, o ponto de mudança, talvez seja um dos mais importantes, é que o Joel ele passa a ser como se fosse um professor ou tutor da Ellie, falando como o contágio aconteceu, coisas que a Ellie não viu na escola, coisas que o próprio governo não havia comunicado para as pessoas. E aí que a gente tem uma amarração com o primeiro episódio e com o segundo episódio também, porque aqui ele confirma, ele fala com todas as letras que o contágio ele aconteceu por conta da farinha que foi colocada numa fábrica de farinha, e essa fábrica ela era fornecedora para o restante do mundo, e aos poucos as pessoas foram se contaminando. Então isso é uma coisa que na verdade somente quem estava ali envolvido no dia a dia, no que aconteceu durante o contágio, saberia, e não o que o governo queria passar para as pessoas que nasceram pós o contágio, como é o caso da Ellie. Aí outro ponto interessante aqui, já que a gente está falando que o Joel ele serve como professor ou tutor da Ellie, ele fala de uma prática do governo que era muito comum, que era pegar essas pessoas que não tinham mais espaço na zona de quarentena, levar até um determinado local e matar essas pessoas mesmo que elas não estivessem infectadas. Era uma prática comum. Isso a Ellie perguntou para ele naquele momento que ela viu ali os ossos das pessoas, e o Joel começa a contar essa história para ela. E tem um outro ponto que é interessante, já que a gente falou de alguns traços do relacionamento do Joel e da Ellie, também tem um outro ponto aqui que é enxergar, começar a perceber alguns traços da Ellie, e esses traços, na verdade, é como se eles trouxessem a Ellie, vou fazer aqui um pequeno spoiler, não vou contar muito da história, mas trazer um pouquinho da Ellie do segundo jogo já pra cá, pra não ter uma mudança muito brusca, para as pessoas poderem entender a mudança dela. Tem duas cenas que a gente vê em que a gente consegue enxergar um pouquinho mais da personalidade dela. Quando ela encontra um infectado, quando ela tá na casa, ela desce lá pro subsolo, ela encontra o infectado que tá preso nos escombros, e ela vai com a faca e ela começa a cortar esse infectado, e você percebe uma feição ali meio de ódio dela, ou de uma vontade de se provar que ela não é criança. Eu sou adulta, eu posso ser um soldado também, as pessoas com quem eu me relaciono, elas conseguem se virar, eu também sei me virar. E ela vai lá e a sangue frio mata, né, o infectado com a faca. Esse é o primeiro ponto que a gente vê aí da personalidade dela, dessa vontade de se provar. E o segundo é quando ela tá na casa também, ela encontra uma arma e ela não fala nada pro Joe, porque o Joe não quer entregar uma arma na mão dela. E ela guarda essa arma dentro da mala dela, dentro da mochila dela, que provavelmente mais pra frente vai acontecer alguma coisa, ela vai fazer uso dessa arma. Não foi uma cena a troco de nada. Então, nessas duas cenas a gente já começa a ver um traço do perfil da personalidade da Ellie. Mas o grande diferencial desse episódio, por isso que eu falei de narrativa, por isso que eu falei que é um dos episódios mais emocionantes que a gente tem, na verdade o mais emocionante dos 3 episódios, é o relacionamento entre o Bill e o Frank.
O Bill é um personagem que apareceu nos jogos, sim. O Frank, ele aparece somente por meio de cartas. O Bill, ele aparece numa cena em flashback, tá, gente? Então são anos antes do encontro do Joe com a Ellie. Então aparece ali ele em flashback. Ele é um sobrevivente que mora num bunker que ele mesmo montou com o parceiro dele, Frank. Então eles são autossuficientes, eles moram numa pequena cidade, que seria uma pequena vila ali que eles adaptaram para eles moram numa casa, tendo ali momentos e locais, como se fosse uma cidade mesmo, mas num isolamento e que ninguém mais tem contato com eles, com exceção de uma vez, né, a gente ter a presença ali da Tess e do Joe, mas fora isso eles não têm contato nenhum com o mundo externo. E esse casal vive super bem nessa zona de quarentena que eles inventaram, que é uma base, na verdade, como se fosse uma base militar, né, porque o Bill tem muito contato com armas, e eles vivem momentos que são momentos simples, como cozinhar, cultivar hortaliças, pintar, desenvolver, tocar música no piano. Então o casal tem esses momentos felizes, mas também tem momentos tristes, momentos difíceis, como se defender de invasores, sejam eles infectados ou não, e a doença que acomete o Frank no final da vida dele, quando ele está mais velho, me parece um câncer ou alguma outra doença degenerativa, e em que ele pede para que o Bill sacrifique ele, para que ele se mate ali, porque ele não quer viver daquela forma, e o Bill se sacrifica junto com ele. Então um final emocionante aí pro casal, né? Você não espera, né? Atores muito bons, inclusive o Frank é interpretado pelo mesmo ator que faz o gerente do hotel lá do White Lotus, então muito bom, ótimas interpretações, com um final super triste. E esse episódio, esse foco nos dois, ele acaba ganhando mais peso justamente por a gente ter passado por um momento de isolamento social e a gente saber como é difícil ficar isolado somente com a sua família, sem ter contato com o mundo externo e tendo uma ameaça lá fora da qual você tem que se proteger. No nosso caso foi a Covid-19, mas no caso deles foram os infectados. No final do episódio, quando se passa já esse flashback, que é bem longo, aliás, esse flashback tem mais ou menos aí uns 50 minutos de duração, o Joe e a Ellie chegam na casa do Bill e do Frank e eles encontram uma carta que foi deixada pelo Bill. Na verdade, a Ellie encontra essa carta, ela lê a parte da carta pro Joe, e aí ele consegue perceber que duas coisas vieram à cabeça do Joe naquele momento, que ele não foi capaz de defender a Tess, de se proteger, de mutuamente se protegerem ali, e que também, de uma certa forma, ele também não conseguiu proteger o Frank, apesar de não ter muito contato, o Frank e o Bill ali, então ele perde mais pessoas com quem ele teve contato, e que a partir de agora ele tem uma pessoa que está dentro ali do círculo dele, que é a Ellie, e que vai acabar sendo uma responsabilidade dele. Então a gente percebe que essa história do Frank e do Bill afeta muito o Joe e talvez até a forma como ele vai enxergar a Ellie daí pra frente. Todo esse arco do Bill e do Frank, ele não aparece nos jogos. Nos jogos, quando você chega na casa do Bill, na verdade você encontra o Bill, ele ainda tá vivo, e você chega com a Ellie e o Bill encontra o Frank morto lá, ele se enforcou, ele tá morto, então o arco de histórias é diferente. Assim, muita gente provavelmente não deve ter gostado disso, dessa mudança, mas no caso dos jogos fazia muito sentido, porque era uma cena de ação. Você tinha vários infectados ali, era onde eles conseguiram pegar o carro e ir embora, e na série não. Na série eles optaram por uma narrativa mais dramática e menos de ação. Eu achei que ficou super bem-vindo, ainda mais depois da gente ter um episódio que era quase quadro a quadro do que acontecia nos jogos. Então eu acho que foi super bem-vindo, uma história super bonita aí do Bill e do Frank, então eu acho que foi uma adição aí legal e tá diferente dos jogos, sim. E você, minhas amigas e meus amigos, vocês gostaram do episódio 3?
3? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do episódio 3 de The Last of Us e o que vocês estão esperando pro quarto episódio, e se vocês já têm aí mais ou menos uma ideia de como vai acabar e se alguma outra coisa você espera que seja mudada da narrativa dos jogos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like esperto, porque isso daqui ajuda muito o canal, e semana que vem a gente tá de volta com mais de The Last of Us, só que do episódio 4. Valeu, abraço e fui!